paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Jabez. Por que a oração de Jabez foi atendida? Por que Deus concedeu tudo aquilo que ele pediu? Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. Em 1 Crônicas 4, durante a relação dos demais descendentes de Judá, vemos a seguinte passagem nos versos 9 e 10. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Trata-se de uma breve passagem inserida no meio de uma grande lista genealógica que muitas pessoas não notam, muito menos em sua real profundidade. Além disso, todas as informações que temos sobre Jabez na Bíblia estão contidas nestes dois versículos. Jabez conseguiu mudar a sua história pelo poder da oração. Mas por que Deus atendeu ao seu pedido? Quais foram os fatores determinantes para tanto? Apesar de ter nascido pela tribo de Judá, que significa louvado, glorificado ou exaltado, o seu nome não condizia com o do seu próprio povo. O significado do nome Jabez é o que causa sofrimentos. Trata-se de um nome que remete à tristeza. Esse nome lhe foi atribuído por causa do seu nascimento atribulado, pois com muitas dores a sua mãe o concebeu. Jabez nasceu debaixo de um rótulo negativo. Recebeu um nome que ninguém gostaria de receber. Aonde quer que ele fosse, carregava o fardo de ser alguém que produz sofrimento. Parecia estar destinado à derrota. Contudo, o escritor bíblico não o menciona pelo mal, mas sim por sua conduta reta, vida de oração e fé no Deus de Israel. E como podemos confirmar isto? A primeira menção que o escritor bíblico faz sobre Jabez é: e foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ou Jabez foi o homem mais respeitado de sua família, na Bíblia NVI. Este título de homem ilustre indica que Jabez era temente a Deus, que andava em obediência e se esforçava para fazer a vontade do Senhor. Ele não era um nécio, certamente guardava os mandamentos. Salmo 145, versos 18 e 19, diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Aqueles que procuram andar em obediência e guardam o reverente temor são alcançados pelo favor de Deus. Podemos citar passagens bíblicas confirmando esta afirmação. Salmos 34, 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 37, versos 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O Pai Celestial honra aqueles que se aproximam dele com sinceridade e quebrantamento. Podemos notar que Jabez orou com o espírito quebrantado e o coração contrito, e não com ganância e altivez. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E Salmos 91, 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele,
vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E nós percebemos que Jabes, ele sai de uma situação de adversidade e entra na honra da parte de Deus. Podemos citar também Salmos 34, versos 17 e 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mais uma vez nós temos a confirmação que Jabes se dirigiu a Deus realmente com o coração quebrantado, com o espírito abatido, contrito. Se Jabes fosse um ímpio, ele não seria atendido, pois a Bíblia diz em Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O apóstolo Pedro afirma que Deus está atento às orações dos justos. Em 1 Pedro 3,12, temos o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Concluímos também que Jabes guardava os mandamentos de Deus, pois está dito em Provérbios 28, verso 9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Portanto, meus irmãos, vemos que a obediência, o temor, o quebrantamento, a guarda dos mandamentos e a sinceridade são elementos fundamentais para alcançar o favor do Eterno por intermédio de seu Filho Jesus, único mediador entre Deus e os homens. É claro que a fé também constitui um elemento fundamental. Jesus nos ensinou em Marcos 11, versos 22 a 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então ele busca aquele que pode resolver qualquer situação. Jabes creu que era possível uma mudança radical em sua vida, uma mudança da água para o vinho. Ele não ficou preso às circunstâncias. Era um homem que não vivia por vistas, e sim pela fé. Jesus nos exorta em Marcos 9, 23 que tudo é possível àquele que crê. Jabes orou crendo que receberia, buscou sabendo que encontraria, bateu na porta acreditando que lhe seria aberta. Ele não duvidou. Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Muitas pessoas realmente oram todos os dias, mas também duvidam todos os dias, o que impede a oração de chegar ao trono do Altíssimo. Outro elemento de suma importância é que Jabes suplicou pela presença de Deus em sua vida. O terceiro pedido que ele faz é: que a tua mão esteja comigo. Para ele, a vida sem Deus seria algo insuportável, intolerável, como deve ser também para nós. Nada é mais importante do que sentir a presença do nosso Pai Celestial. Davi, em meio ao seu pecado, faz a seguinte oração, Salmo 51:11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi não pede para que Deus não retire suas riquezas, mulheres ou influência. Antes, ele roga para que jamais o Espírito Santo seja afastado da sua vida. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus, e Jabes sabia disso. Jabes também clama pela proteção de Deus, reconhecendo que não podemos encontrar refúgio, socorro e fortaleza fora do Eterno. Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele confiava no nome do Senhor. Salmos 27, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome
do Senhor nosso Deus. Por fim, quando ele pede para Deus abençoá-lo e aumentar as suas terras, ele não o faz motivado por ganância ou cobiça, mas sim pela fé nas promessas pactuais de Deus. O pedido dele estava de acordo com a vontade de Deus. Muitos podem pensar que ele pedindo para que as terras fossem aumentadas, ampliadas, fosse algo relacionado à ganância, mas não. O pedido estava de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João 5, versos 14 e 15, o apóstolo nos ensina: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Jabes conhecia muito bem a Torá e os profetas, pois o seu pedido estava de acordo com aquilo que o próprio Deus havia prometido a seu povo, como vemos em Êxodo 34, 24 e Deuteronômio 12, 20. Êxodo 34, 24: expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território, quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Então Jabes conhecia essa promessa que estava em Êxodo. E também Deuteronômio 12, 20: quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem: gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Portanto, meus irmãos, conhecer a Bíblia e, por consequência, orar em conformidade com a palavra e as promessas do Eterno é mais um elemento fundamental para que as nossas orações sejam atendidas. Jabes, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a vontade de Deus, ele conhecia as alianças, as promessas de Deus, e ele leu de acordo com o que estava na palavra do Altíssimo. Por isso que ele foi atendido. Esse é um dos motivos pelo qual ele foi atendido. Em resumo, Jabes foi atendido pois era temente a Deus, procurava andar em obediência, se esforçava para fazer a vontade do Senhor, vivia pela fé e não pelas circunstâncias, tinha um espírito quebrantado, clamava pela presença do Eterno e conhecia as Escrituras. É desta forma que devemos seguir em nossa jornada cristã, andando sempre nos passos do nosso Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, Rei e Salvador, único nome dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Amém. Glória a Deus e aleluia.